Vamos falar um pouquinho sobre metas, porque muitas pessoas deixaram lá que tem essa dificuldade. Vamos lá. Por que trabalhar com metas? Eu, quando abri meu ateliê, já era natural para mim trabalhar com metas, porque eu vinha das vendas e nas vendas eu precisava bater meta todo mês, então era uma coisa que já era normal para mim, né? Já era normal para mim, tá? Então, quando eu montei meu ateliê, que eu comecei a vender os meus produtos, eu logo de início eu já comecei a definir algumas metas que eu precisava alcançar de vendas para que eu pudesse cumprir com os meus compromissos financeiros, tá? Então, o que acontece? Quando eu comecei a conviver, assim, participar de grupos de artesãs, quando eu comecei a ver que as pessoas não sabiam precificar, eu comecei a trazer conteúdo de precificação. Meu primeiro vídeo no YouTube foi sobre precificação. Eu não comecei a criar conteúdo ensinando passo a passo. Minha primeira preocupação foi trazer esse conteúdo de ensinar a precificar, porque eu percebia dentro dos grupos que eu participava que as pessoas não sabiam precificar. E aí, quando eu comecei a falar de precificação, eu comecei a ver que as pessoas não tinham noção de quanto precisavam vender para alcançar aquele valor de salário que tinham colocado lá na precificação. E aí foi aí que eu entendi que, assim, aquilo que parecia tão natural para mim e tão normal para mim, que já me acompanhava desde o início do meu negócio, não era uma coisa normal para todo mundo, entende? E aí eu comecei, claro, a falar sobre isso. Hoje eu tenho um curso de finanças onde eu ensino isso para as minhas alunas. A gente ensina a parte de precificação, ensina a calcular meta, depois capital de giro, fluxo de caixa. A gente aborda todos esses assuntos dentro do curso de finanças que eu considero assim imprescindível para que o teu negócio rode. Por mais que tu calcule uma meta e num primeiro momento tu não saiba como tu vai alcançar essa meta, pelo menos tu tem um número para te guiar, para te dizer, olha, tu tá melhorando, tu não tá melhorando, tu precisa fazer algum esforço para melhorar mais, porque tu tá muito longe do teu objetivo, tu tem um número para te guiar. Aí, que querida Marta, Carla, minha linda, sou a Marta do Ateliê Tons de Vidas, que fiz a live com você. Muito obrigada por tudo que faz por nós. Queria que você fosse duas para termos mais do que você nos ensina. Eu não entendi o que ele falou. Obrigada. Bom, aí eu comecei a trazer esse assunto de metas e eu considero de extrema importância que vocês comecem a pensar assim no negócio de vocês. Meta me incomoda um pouco, acho que é um trauma do comércio, só mudei o nome, chamo de desafio, ótimo. Então vamos lá, um desafio. Desafio do mês. Desafio da semana, o desafio do dia. Muito bom. Eu quero abordar isso de uma maneira muito simples, tá? Para tu começar a pensar como que as metas vão fazer diferença no teu ateliê, mesmo que tu ainda não saiba calcular exatamente o que é realmente o que tu precisa alcançar, tá? Durante o mês. Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Quantas vendas tu tá fazendo no mês hoje? De repente tu tá fazendo, sei lá, 5 vendas por semana e te dá 20 vendas no final do mês. Talvez tenha gente que faça menos vendas do que isso, ou talvez tenha gente que faça mais vendas do que isso, tá? Mas vamos supor que tu esteja fazendo 5 vendas por semana. Tu tá fazendo uma venda por dia, de segunda a sexta, vamos colocar assim. Tá bom. Teu objetivo é o quê? Dobrar isso, vamos supor assim, tá? A gente nem vai falar muito de cálculo de número para não dar um nó, mas eu não quero fazer mais 5 vendas por semana, eu quero fazer 10 vendas por semana. Logo, eu tenho uma meta de passar de 5 para 10 vendas. Como eu tenho um número, eu vou saber que eu tenho que correr atrás daquilo. Bom, eu já estou fazendo 5. Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Isso vai me fazer ter atitudes que de repente antes eu não estava tendo porque eu estava alcançando as minhas 5 vendas com um determinado esforço. E aí de repente eu vou precisar aumentar meu esforço para conseguir dobrar esse número que agora eu me coloquei uma meta de 10. A meta ela tem que ser ao mesmo tempo desafiadora, mas possível. Não pode ser uma meta impossível. Eu vou querer dobrar de 5 vendas por semana para 50 vendas por semana.
meu Deus, eu não vou conseguir, eu já desisto antes de tentar, porque assim, é uma coisa que está muito além, entende? Mas de 5 para 10, ao invés de fazer uma venda por dia ou fazer duas, isso é uma coisa possível. Talvez eu vá ficar um pouco mais na minha estratégia. Talvez ao invés de fazer uma postagem por dia, eu comece a fazer duas. Ao invés de postar uma vez por semana nos grupos do Facebook, eu vou postar todos os dias. Ao invés de só passar o preço para uma pessoa, eu vou tentar argumentar com ela, né? Porque eu vou atrás da minha segunda venda do dia. Então eu tenho uma meta. Quando eu tenho uma meta, todo o meu comportamento em relação àquilo que eu estou fazendo tem um objetivo final. Então, se eu terminei o meu dia com as duas vendas, eu sei, poxa, hoje eu bati minha meta do dia de fazer duas vendas. Então não é assim, a gente não está falando de milhões, a gente não está falando de vender, sei lá, 10 mil por mês, a gente está falando de aumentar de uma para duas vendas por dia, já é uma meta, entendeu? E aí tu já consegue planejar atitudes que de repente tu vai melhorando o que tu tá fazendo para passar essa tua meta. Ah, tô fazendo menos venda que isso, cara. Então, veja o que fica confortável, mas desafiador ao mesmo tempo, entendeu? Não pode ser assim, eu tô fazendo uma venda por semana, quero fazer duas vendas por semana. Até pode ser um primeiro momento, mas aí, tipo, tenta se desafiar um pouco mais, né? Para que tu possa tomar atitudes que vão te fazer chegar naquele resultado que tu quer alcançar. Tu vai precisar fazer alguma coisa diferente, entende?